E hoje, chegando ao seu conhecimento, o mapa mental de número 9, do vocábulo pois. Você que vai depois olhar isso na ordem, procure imprimir, porque ele vai em PDF para você, e daí tenha isso colorido na sua frente, para que você possa, toda vez que precisar consultar, ter ali um macetezinho. Você pode ver que a gente está fazendo pequeninos mapas, para que, olhando para as palavras-chave que os enunciados vão te pedir, você possa associar. Por isso, nós vamos enxergar o vocábulo pois em 3 segmentos: semântico, morfológico e sintático. Não preciso te dizer que numa hora de prova você tem que ver se a banca vai te pedir o pois de forma semântica, é uma resposta. O pois de forma morfológica é outra. E o pois de forma sintática é outra. Ou semântico, morfológico e sintático vai envolver as 3. Por isso, antes de a gente analisar o texto, um texto que eu procurei fazer com carinho para que você enxergue o que a gente está afirmando, vamos ver na teoria como é que eu enxergo o vocábulo pois. De forma semântica, no número 1, o pois pode ser uma explicação, quando ele estiver antecedido de uma ordem. Quando eu te digo, corra, pois a vida exige. Eu quero saber o que é este pois. Ora, eu que sou a ardorosa professora que pede a memorização dos nexos, você deve saber que porque junto sem acento, pois, que substituível por pois, já que, visto que, posto que, todos eles podem ter uma semântica explicativa. Mas hoje a gente quer só o pois. Então ele está aí associado. No momento que você tiver um comando, uma ordem, você tem um pois com uma ideia semântica, um sentido, um significado explicativo. Mas, ô Bia, você me disse, corra, pois a vida exige. E a pergunta dizia, ou afirmava, verdadeiro e falso. Escreva no parênteses verdadeiro ou falso. Pois do exemplo, corra, pois a vida exige. O vocábulo sublinhado, estava sublinhado pois, semanticamente equivale a uma explicação. Você entendeu que sim. No outro parênteses dizia que morfologicamente o vocábulo sublinhado, e era o pois, equivale a uma conjunção, a um articulador, a um nexo, a um conector, a um conectivo. É verdade. Ele é uma conjunção. Conjunção é a palavra que une orações. Corra, pois a vida sim exige. Mas eles me diziam que este pois, e que eu entendi que era explicação, e que eu entendi que morfologicamente era uma conjunção, introduzia uma oração coordenativa, sindética e explicativa. Ah, mas eu já aprendi a prestar atenção para o mapa que a Bia fez. Ela me disse que eu devo prestar atenção para todas as palavras que ali estão. E ali dizia que sintático, a oração é coordenada. Uma oração nunca é ativa, é sempre ada. Então, oração coordenada, e se começa com conjunção sindética. Mas eles me enganavam, dizia que corra, pois a vida é movimento. Dizia que este pois era conjunção, era explicação, e que introduzia uma oração coordenada, isso eu sei, mas dizia que era assindética. Não está escrito no mapa assindética, está escrito sindética, por isso estou gritando. Um pois explicativo, que morfologicamente é uma conjunção, sintaticamente introduz uma oração coordenada, presta atenção para esse final, e sempre sindética, explicativa. Ah, mandaram tirar o pois, corra, a vida é movimento. E agora diziam que a vida é movimento, era uma oração coordenada, é verdade, ela é independente,
Sindética, não tem mais o nexo, sumiu o pois, não tem a conjunção presente, então seria coordenada assindética. Mas eu estou julgando a oração que tem a conjunção, e essa oração começa com pois, então é uma conjunção pelo fato morfológico, mas pela relação sintática é uma oração coordenada, sindética, explicativa. No número 2, o pois pode ser uma causa. E o meu verbo não estava mandando, Bia. Ele dizia: parei, pois estava cansada. E este parei, pois estava cansada, este pois estava com uma vírgula antes, é um indicador, é um macete bom. Parei, pois estava cansada. Eu observei que ele não está explicando, ele está determinando a causa da minha parada. O meu parei não é ordem, é um outro indicador. Então já sei que morfologicamente ele continua sendo conjunção, pois ele une orações. O problema é que aqui ele introduziu uma oração subordinada, atenção, subordinada, oração nunca é ativa, adverbial causal. Vamos ter isso cai em concurso das adverbiais, mas a causal pertence às adverbiais. Anteriormente a gente falou em adjetiva, adjetiva tem que ter pronome relativo. A adverbial aqui tem que ter a conjunção, que você já tem aquela listinha dos nexos e que eu tão carinhosamente peço que você decore como um dos mandamentos principais do candidato. Número 3, pois, diz que semântica ele é conclusivo. Um pois, para ser conclusivo, vai aparecer entre vírgulas, já é um indicador diferente do 1 e do 2. E você pode colocar no lugar dele a palavra então, porque então é uma conjunção conclusiva. Olhei com carinho os mapas mentais, vírgula. Absorvi, vírgula, pois, vírgula, a essência da língua. Absorvi, vírgula, pois, está entre vírgulas. Absorvi, então, a essência da língua portuguesa. Está vendo que eu pude substituí-lo por então. Um pois entre vírgulas, substituível por então, tem caráter semântico conclusivo. Morfologicamente, como o 1 e o 2, conjunção. Ele está fazendo ponte entre verbos. Sintaticamente, quando você decora as conjunções conclusivas, logo, então, assim, portanto, por conseguinte, por isso, você tem conjunções ou locuções morfologicamente conclusivas na ideia de explicação, de conclusão, desculpe, que sintaticamente introduzem orações coordenadas, porque todas as conjunções e locuções conjuntivas contidas na tabela das conjunções coordenativas, sintaticamente introduzem orações coordenadas. A conjunção é coordenativa, mas a oração é coordenada, e sempre sindética e o nome. Por que que em cima lá ela é sindética explicativa? Porque ela faz parte das conjunções coordenativas e explicativas. Eu já te dei o macete. Aqui na conclusiva, porque ela pode ser substituída por então, e porque então é sempre conclusivo, a ideia semântica é de conclusão. Ela é morfologicamente uma conjunção e sintaticamente introduz uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Vamos ver se a gente entendeu. Na questão do concurso, e que parte de um texto que eu criei, lá no texto diz assim: eu quero virar a página de um problema.
pois aflição não leva a nada. Quando leio um pensamento, abre aspas, dê um ponto final nas coisas que te fazem mal, pois a vida é um círculo, não é um quadrado. Tenha pressa de ser feliz, pois nós não sabemos quanto tempo nos resta. Fecha aspas. Esse pensamento me possibilitou uma reflexão. Agradou, pois, a minha alma inquieta. Considerando o texto acima, analise o que se afirma a respeito do vocábulo pois. Você agora tem um mapa mental na sua cabeça e tem um texto para você julgar. E daí ele está pedindo no Romano 1 que as 4 ocorrências do vocábulo pois, morfologicamente, apresentam a mesma relação. E eu lembro da coluna do morfológico. Seja explicativo, seja causal, seja conclusivo, ele é conjunção. Então eu vou ver, eu quero virar a página de um problema, pois conjunção. Aflição não leva a nada. Quando leio um pensamento, dê um ponto final nas coisas que te fazem mal. Pois, segundo pois a vida é um círculo, não é quadrado. Tenha pressa de ser feliz, pois, terceiro pois, nós não sabemos quanto tempo nos resta. Esse pensamento me possibilitou uma reflexão, agradou, pois, a minha alma inquieta. Eu fui conferir se tinha 4 Qs, porque às vezes tem Qs, pois, desculpa, se tinha 4 pois, porque às vezes eles te dizem que tem 5, 6 pois. Ora, confere que tem 4, e se tem 4, a ocorrência do pois é de mesma relação morfologicamente. Por isso ela colocou lá 3 colunas para eu observar, que se tivesse me dito semanticamente, de repente pode ser ou não. Sintaticamente, de repente pode ser ou não, mas morfologicamente eles são conjunções. Então o Romano 1 está correto. No Romano 2 diz assim, a segunda e terceira ocorrências semanticamente determinam uma explicação. Pô, agora eu estou na coluna do semanticamente. Para determinar uma explicação, eu vou observar o verbo antecessor. Eles estão pedindo a segunda e a terceira. Eu quero virar a página de um problema, pois esse é o primeiro. Eu vou procurar a segunda, pois a aflição não leva a nada quando leio um pensamento. Dê um ponto final nas coisas que te fazem mal, pois dê um ponto final nas coisas que te fazem mal. Alguém está me ordenando. Este pois é uma explicação. Pois a vida é um círculo, não é quadrado. Tenha pressa de ser feliz, pois. Opa, também está me mandando, me ordenando. Então, sim, a segunda e terceira ocorrências, semanticamente, determinam uma explicação. 3. A última ocorrência, fui ver a última ocorrência, enxerguei que está entre vírgulas. Eu já tenho bem a nítida noção teórica. Vou conferir o que estão me dizendo. A última ocorrência, sintaticamente. Bom, eu olhei um pois entre vírgulas, agradou então a minha alma inquieta, é conclusão. Se fosse semântica, é conclusão. Se fosse morfológica, é conjunção. E para ser sintática, é uma oração coordenada, sindética, conclusiva. E é o que eles estão te dizendo. Determinou uma oração coordenada, porque aí eu parei para lembrar que se tivesse dito coordenativa, estaria errado. Eu também parei na palavra sindética, porque se tivesse dito assindética, estaria errado. Mas como disse que é coordenada, que é sindética e ela é conclusiva, ela é porque ela está entre vírgulas, pode ser substituída por então, e esta resposta é sintática, porque se tivesse pedido morfológica seria conjunção, e se tivesse pedido semântica, teria dado ideia de conclusão. Por essa razão, o gabarito é a letra D, e nós acrescentamos mais uma linda observação de uma questão certeira do seu concurso, seja da banca que você enfrentar.